o que vocês me pedem que eu não faço. Eu escrevi uma newsletter falando sobre o caminho da fé e o que eu aprendi com esse caminho na minha vida. E daí eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se vocês gostariam de ler essa história, se vocês gostariam de assistir. Metade das pessoas disse que queria assistir, então aqui tô eu gravando um vídeo sobre o caminho da fé, como que foi essa minha experiência de 4 dias caminhando, uma média ali de 30 km por dia. Vamos lá, vamos fazer uma... Aqui tá a newsletter, então esse textinho aqui e esse vídeo vão sair na segunda-feira. E vamos fazer uma leitura junto? Vamos fazer uma leitura em conjunto desse texto daqui, porque daí eu vou falando e vou incrementando com algumas histórias e percepções, tá? Esse daqui não vai ser um vídeo rapidinho, se você resolver por ler o texto, também não vai ser um texto rapidinho, daqueles que você pega na internet, passa o olho, faz uma leitura dinâmica e acabou. Esse é um assunto profundo, eu vou fazer reflexões profundas aqui sobre coisas que de fato marcaram muito a minha vida e eu acho que me transformaram como pessoa. Então, para um tempinho para ler isso daqui, porque quem sabe eu contando a minha experiência, ela não possa te impactar também e te fazer mudar e repensar alguns hábitos e algumas formas com que você faz as coisas na sua vida. Então vamos lá, pessoal, o que o caminho da fé? Todo mundo pergunta, é rodovia, estrada, não sei o quê. No caminho da fé está aqui, ó, na sua grande maioria. É chão de terra batida, passa carro, alguns, principalmente carros de apoio, de vez em nunca passa um caminhão por aqui e poucos trechos a gente acaba pegando pedaço de estrada, que é estrada mesmo que passa carro. Mas eu diria que eu não sei uma porcentagem, tá? Aqui falando da minha cabeça, eu acho que 90% a 95% do caminho é isso daqui. É isso que você vai ver, chão de terra batida. A gente deu a sorte quando a gente foi no final de agosto, então é um período que não é cheio, tá frio, o que é bom, e chove pouco ainda. Então todo dia, final da tarde, dava uma garoada, e daí isso dava uma assentada na terra, então quando passava moto, carro, etc, não subia poeira, e também não era chuva suficiente para estar enlameada, era só para tirar aquela poeira, né, dar uma umedecida na terra. Então nesse ponto, a gente deu muita sorte. Na verdade, acho que a gente foi muito abençoado em relação a clima, tempo lá. A gente pegou cerca de manhã cedo, estava fazendo uns 10 graus mais ou menos, que para mim é uma temperatura muito agradável para você caminhar. Você põe ali um casaco, você não sente frio e nem calor. E durante o dia chegava uns 20, 25 graus por aí, que é uma temperatura gostosa também. Não pegamos muito sol. Eu acho que se tivesse pegado sol, talvez eu tivesse me queimado mais do que deveria, porque eu levei aquele chapéu, sabe aquele chapéu que é redondinho assim? Mas aquele de pescador, que é redondinho e tem aquele negócio aqui atrás no pescoço, aquele chapéu dali é o que realmente protege. Eu acho que se tivesse feito sol, eu teria sentido falta de um chapéu como aquele dali. Vamos lá, eu pensei 300 vezes por onde que eu ia começar esse texto. Eu comecei a escrever, eu deletei, eu voltei muito introspectiva, eu não conseguia falar muito sobre o caminho com ninguém, porque é tanto esforço físico e emocional ao mesmo tempo, baseado em fé, para você conseguir fazer aquele, né, chegar de uma cidade a outra. Você vai caminhando entre cidades, né? Eu já vou mostrar o roteirinho da gente. Que eu voltei muito introspectiva e demorei quase 2 meses para conseguir falar sobre o caminho de verdade, assim, sentar e contar sobre o caminho para alguém, especialmente assim em público, né? Que não seja um amigo que eu tô falando pro YouTube, tô falando para qualquer pessoa que queira me escutar. E no final das contas, isso daqui é um negócio muito interessante. E eu já vi outras pessoas que fizeram o caminho falando sobre isso, que o caminho chama você. Então no final do ano passado, eu descobri sobre o caminho. Não me lembro nem como. Ele apareceu pra mim, acho que no Instagram. Daí eu falei, olha só, parece o caminho de Santiago e tal, tem um caminho aqui no Brasil. Daí eu comentei com uma pessoa que falou, quem disse que Deus quer que você faça esse esforço, entendeu? E daí eu fiquei com aquilo, falei, putz, fui sedentária a minha vida inteira, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é pra mim? Será que não é pra mim? E daí, um belo dia, eu tenho um grupo aqui no meu WhatsApp que eu nunca olho as mensagens desse grupo, assim. Eu deixo ele lá no mudo, aparece 20 mensagens não lidas, eu arrasto pro lado, dou como lida e vida que segue. Um belo dia, eu abri as mensagens desse grupo. Eu não sei por que eu abri as mensagens desse grupo. E daí tinha lá esse vídeo daqui, da peregrina Luciana, vale a pena você assistir depois, em que ela conta que ela foi curada de leucemia.
no quilômetro 100 do caminho. Inclusive, eles fizeram várias homenagens lá para ela. Tem um sininho, tem um banco, tem imagem de Nossa Senhora, um lugar super especial, bonito. Foi um lugar onde a gente parou para orar bastante. Fiquei na expectativa de chegar lá. E, cara, quando eu assisti esse vídeo me tocou tanto, que eu falei, eu preciso fazer esse caminho. É um chamado. E é impressionante que outras pessoas que fazem o caminho falam isso. Apareceu, eu tive tal sinal, eu tive tal coisa. E daí a pessoa fica com uma vontade gigantesca de ir para esse desafio, de fazer o caminho, de se aproximar de Nossa Senhora. E daí a pessoa vai lá para fazer o caminho. Aí eu comecei a pesquisar. Entrei em site, assisti vídeo no YouTube, comecei a seguir um monte de perfil no Instagram, daí o algoritmo ajuda, né? Começa a te mostrar um monte de perfil de gente que trabalha no caminho. Segui a Luciana, para achar ela, eu digitei lá no Google, Luciana, Caminho da Fé. O primeiro resultado que apareceu no Google foi o perfil dela, mandei mensagem para ela, foi muito querida. E daí eu comecei a pesquisar e comecei a procurar pessoas que tinham feito o caminho. E conheci algumas pessoas que fizeram o caminho, que me deram muitas dicas preciosas, especialmente as Anas, a Ana Vale e a Ana Amélia. Foram pessoas que me ajudaram muito nos detalhes, assim, na meia, no caminho, na pousada, em tudo, assim. O tênis, como é que você faz as coisas, o que vale a pena, o que não vale a pena. Então, a generosidade delas foi enorme comigo. Quem sabe com esse vídeo aqui eu esteja retribuindo a outras pessoas que queiram fazer o caminho e que possam usar essas informações que eu tô passando para fazer o seu caminho. Bom, falei com mais algumas pessoas, já sabia o que era o caminho, montei o meu time, pessoas da minha família, e 3 meses depois a gente estava dando lá os primeiros passos da gente em Paraisópolis, que é uma cidade de Minas Gerais. É a última cidade onde você consegue a credencial, e a gente andou durante 4 dias para chegar até Aparecida, em São Paulo. Então, o que é o Caminho da Fé, né? Segundo o Gemini, o Caminho da Fé é uma rota de peregrinação brasileira criada em 2023, inspirada no famoso Caminho de Santiago de Compostela. Então, a pessoa que fundou o Caminho da Fé, pelo que me contaram, né, as histórias que eu ouvi, ele fez o Caminho de Santiago algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes, e daí ele falou, puxa, eu queria levar isso para o Brasil, e ele veio e inaugurou o Caminho da Fé. E daí você passa por cidades entre São Paulo e Minas Gerais, e você chega no Santuário Nacional de Aparecida. O caminho original ele começa em Águas da Prata, que fica em São Paulo, daí você entra em Minas e sai em São Paulo de novo. A gente começou em Minas e chegou em São Paulo fazendo esses 4 dias de percurso. Então, qual foi o roteiro da gente? Paraisópolis, Luminosa, Campos do Jordão, Guaratinguetá e no bairro de Gomeral e Gomeral, Aparecida. O que aconteceu aqui nesse processo? Eu machuquei meu joelho no primeiro dia, faltando 11 dias para terminar o dia. Eu tive uma inflamação na articulação e é uma dor que está me acompanhando até hoje. Tem 2 meses que a gente voltou do caminho e há 2 meses o meu joelho dói. Mas já estou melhorando muito, continuo indo na academia, ponho gelo, mas continuo indo na academia me esforçando e não vou parar de ir. Meu joelho vai sarar com certeza e com fé. No ano que vem eu vou estar lá no caminho e eu não vou ter nenhum problema no meu joelho. Então, ao todo, eu fiz 77 quilômetros mancando. Você vê que aqui primeiro dia foram 28 quilômetros, no segundo eu fiz 32, no terceiro meu joelho estava muito zoado. No lugar de 23 eu acabei fazendo 11 quilômetros, porque eu me poupei nesse dia e eu consegui fazer os 23 até chegar a Aparecida, que era o que eu estava pedindo tanto. Então, eu ganhei uma bolha em um pé, em um dedão do meu pé direito, perdi unha do dedão do pé direito e do pé esquerdo, então eu perdi 2 unhas. Todo mundo fica agoniado, né, que você fala que perdeu unha, eu também ficava, nossa, perder unha. Até você perder a unha é um negócio meio chato, porque inflama, é um processo que às vezes pode ser que inflame, né? Ainda mais a minha unha, que como foi a unha do dedão, ela foi uma unha meio grande, ela ficou me incomodando um pouco. Mas depois que a unha cai, vida que segue, e assim, é só esperar a unha chegar. Quem olha meu pé nem dá pra perceber direito. Porque é tudo mais ou menos ali cor da pele, né? Tudo mais ou menos a mesma cor. Eu achava que era muito pior perder unha, não é esse drama todo. Depois que eu machuquei meu joelho, todas as descidas que eu fiz foi de costas. Literalmente, você vira de costas e vai com o cajado descendo de costas a ladeira, porque meu joelho não dobrava o suficiente, eu não conseguia descer. E o impacto da descida, né, o joelho que segura muito o corpo na descida, eu não conseguia segurar, meu joelho não conseguia segurar. Então eu desci tudo de ré, esforço físico e emocional surreal. E no terceiro dia que eu achei que eu ia arrebentar meu joelho, porque eu não conseguia mais dobrar a perna. No primeiro dia, eu ainda dobrava nas subidas e no plano.
Final do segundo dia, eu já não conseguia dobrar mais a perna. Minha perna tava assim, ó, esticada. E daí no terceiro dia, eu fui andando desse jeito e uma hora eu falei, gente, eu vou arrebentar meu joelho, sabe? Não vai valer a pena. Deixa eu parar, eu vou me poupar porque eu quero chegar em Aparecida amanhã andando e eu quero fazer o percurso inteiro e de fato eu consegui. Nesse último dia, a gente andou 23 quilômetros sem parar. Então, eu tava com medo, muito medo de parar e não conseguir mais voltar a andar porque o sangue tava quente. Então, foram 23 quilômetros sem parar, bebi a água da mochila, o lanchinho, eu virava a mochila, né, que ela tem aquele suporte aqui na cintura, eu dava uma folgada, girava ela na minha cintura, pegava o lanche, virava de novo, colocava a embalagem no bolso, seguia andando, não parei até chegar ao santuário. E o que acontece é que quando você vive um momento desse, né, você aprende muita coisa, e eu acho que eu ainda tô processando muita coisa, e eu acho que leva um tempo para você conseguir incorporar determinadas lições na vida real, na sua vida, no seu dia a dia. Então, esse daqui é o mapa de altimetria do caminho. A gente começou daqui, ó, de Paraisópolis. Então, a gente andou tudo isso, aqui Campos do Jordão, descemos tudo isso. O último dia, ele é muito plano, tá? Esses 23 quilômetros. Dizem que é o dia mais fácil do caminho inteiro. Por isso que eu acho que eu consegui fazer. Se tivesse muita subida e descida, talvez com o joelho do jeito que eu tava, eu não conseguiria. Então vamos lá, vamos pros aprendizados. O que eu aprendi nesse caminho? Primeiro, eu sempre fui sedentária, eu nunca fui atleta. Então, às vezes, se você pratica esporte, algumas coisas que você soubesse, pra mim, foi uma baita de uma novidade. A primeira coisa foi que dor passa sem que você precise parar. Então, a minha vida inteira... E leva isso pra sua vida profissional, tá? Leva isso pra seu relacionamento com seus amigos e familiares. Todas as vezes na minha vida em que eu sentia alguma dor, eu parei. Porque eu falava, não vou forçar o joelho, não vou forçar o meu braço. E eu parava pra descansar. No caminho você não para pra descansar. Você continua andando. E a dor passa, mesmo assim. Então, aguentar a dor é um ótimo remédio para que elas vão embora. Porque, no final das contas, a dor... ela faz com que você se torne muito mais forte. E a cada dor que eu sentia, eu rezava a Nossa Senhora, oferecia para ela aquela dor e eu agradecia por estar sentindo aquilo, porque eu sabia que aquela dor ia me tornar mais forte. Então, o meu sentimento em relação à dificuldade da vida, à dor, mudou completamente depois que eu fiz esse caminho, sem dúvida. Olha aqui uma das paisagens. Isso aqui foi no primeiro dia. Segunda coisa que eu aprendi, a gente é capaz de coisa que a gente não imagina. Então imagina, eu sedentária a vida inteira, andar a média de 30 km por dia, assim, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. E nos treinos aqui, o máximo que eu andei foram 11 km, mas eu saí os 11 km super inteira, bem, tava indo na academia todo dia, fortalecendo o joelho, quadril, etc. E eu achava que ia ser tranquilo fazer os 30. Mas lá na vida real, quando eu andei 17... eu comecei a sentir dor no joelho, mas mesmo assim eu não parei e eu fui capaz de andar os 77. Então a gente é capaz de coisa que a gente nem imagina. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. E no final das contas, tudo isso só foi possível pra mim pelo tamanho da minha fé, pelas orações que eu fiz, pelos textos que eu rezei, pelo apoio das pessoas que estavam comigo. Isso é bem importante. Leve com você pessoas que te amam, pessoas que gostam de você, porque você vai precisar de apoio emocional. Não é um caminho fácil, tá? Não é. E você vai precisar de incentivo pra, cara, só faltam 10 quilômetros, vamos, já foi 20. É importante ouvir esse tipo de coisa. Então, pra mim, o takeaway que fica aqui é que com fé, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Essa daqui é a cidade de Luminosa. A gente devia estar a cerca de 10 quilômetros pra chegar nela. E foi mais ou menos nesse momento aqui que meu joelho deu uma zoada. Então eu ainda andei até chegar nessa cidade pequenininha que tá aqui e ainda subi mais 3 quilômetros até chegar na nossa pousada. Eu sou ruim de geografia, tá, gente? Eu não sei. Será que a gente subiu esse caminho aqui? Eu não vou saber dizer. Bom, terceiro aprendizado. Vocês não têm noção do que é a generosidade do ser humano naquele ambiente. É uma coisa linda de se ver como as pessoas se preocupam uns com os outros. Doam tudo que você pode imaginar. Joelheira, comida, band-aid, oferece carona, oferece remédio. É um negócio tão legal, as pessoas veem e eu perdi, né, perderam a minha calça na lavanderia da primeira pousada que a gente ficou, aqui em Luminosa, e eu só fui ver no dia seguinte, na hora de vestir a calça, eu falei, olha, essa calça não é minha, eles me devolveram a calça igualzinha a minha, mas não era outro número, um número maior. Eu falei, tá doido? Fui atrás da minha calça, procurei por todos os lugares, não achava. Então, como todo mundo faz o mesmo percurso, você fica 4 dias andando, meio que encontrando e desencontrando as mesmas pessoas.
Todo mundo que passava por mim perguntava: como que tá o joelho? Você melhorou? Cadê a calça? Achou a calça? Virou até uma brincadeira. E eu acabei andando 3 dias inteiros com a mesma calça. Ainda bem que tava frio, porque senão eu ia ser um futum ambulante. E, bom, deu tudo certo. Até nisso a gente aprende, né? Vou falar sobre isso. Assim, eu sou uma pessoa cri-cri com higiene, eu sou chata, não gosto de me melar. E eu andei 3 dias com a mesma calça. Pra mim seria algo... Assim, alguém me falando, dizer, ai que nojo, você nem presta atenção nisso, porque tem tantas outras coisas que são tão mais importantes. Então muitas coisas aconteceram lá, a gente recebeu muita demonstração de generosidade, de amizade, a gente pôde também oferecer isso para outras pessoas e você volta com o coração muito cheio, sabe? É uma oportunidade muito legal de trocar com pessoas que você nunca viu na sua vida, mas que tá todo mundo ali por um mesmo propósito, todo mundo com muita fé, com muita vontade de fazer o caminho e ter seus aprendizados. Então eu acabei ganhando presente de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Por conta desse negócio do joelho, a gente não tinha carro de apoio. Eu fui resgatada por pessoas que foram muito especiais, eu vou falar sobre eles aqui. Então o tempo inteiro foram momentos de muita emoção. Eu escolhi 3 aqui para dividir com vocês. Primeiro, quando a gente chegou na pousada de Campos, completamente destruído, eu não conseguia dobrar minha perna, eu tava tremendo, não sei se eu tive febre, não tinha termômetro para medir. Mas um dos ciclistas já tava de banho tomado. Na mesma pousada que a gente, quando ele viu, a gente pegou um Uber da igreja de Campos do Jordão até a pousada. E quando a gente chegou, que esse ciclista olhou pra gente, gente, eu nunca vou me esquecer do olhar. O olhar era um mix de alívio e preocupação. Ele olhou e disse que eu não sabia que vocês estavam hospedados aqui. Como é que vocês estão? Eu tava pensando em vocês, porque eu passei e vi que você tava com o joelho machucado, eu vi que você tava mancando. Que bom que você conseguiu chegar. Foi perguntando, falando, e ele olhava no olho da gente, você via que ele tava profundamente feliz, aliviado de ver a gente ali, ver que a gente tinha chegado, que a gente tava bem, sabe? Você vê que depois que ele viu, ele ficou com a gente na cabeça e ficou preocupado. Eu nunca vou me esquecer do rosto desse cara. Eu não sei nem o nome dele, mas jamais vou me esquecer dele. Uma segunda história, que no 3º dia eu tava ali andando com dores e dificuldades. Essa daqui é a história do resgate, tá? E daí o segundo dia é um dia de muita subida e o 3º dia é um dia de muita descida. E eu já falei aqui, eu não tava conseguindo descer. Eu já sabia que eu não ia conseguir fazer a descidona, não ia ter condição, porque chama Pedrinhas, ela é cheia de pedras e é uma descida super íngreme e são vários quilômetros. Ia ser muito desgastante e perigoso eu fazer aquela descida de ré, né? E descendo de ré. E daí, o 3º dia, ele é mais... Tem menos carro, menos gente passando por você. Daí passou um carro, outro carro, outro carro. Todo mundo é engraçado, ninguém oferecia carona, mas as pessoas paravam, passavam, falavam: como tá o joelho? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu falava: tudo bem, obrigada. Eu acho que as pessoas respeitam o seu momento. Elas se colocam, tipo, ó, eu tô aqui se você precisar, mas eu não vou lhe oferecer carona, se você quiser, você pede. Eu achei isso muito curioso. Daí, passou um carro com uma senhora e esse carro ofereceu carona. Abriu lá e falou: quer carona? Aí o Peu olhou pra mim e disse assim: é o 5º carro que passa, sabe? Aceita logo. Esse caminho, ele tá mais deserto do que os outros. Sabe? Aceita logo, porque você não vai conseguir fazer a descida das pedrinhas com esse joelho. E daí, bom, eu ainda recusei. E daí ela parou o carro mais lá na frente, e daí abriu o vidro e falou: olha, pô, você tá com uma carinha de sofrimento, uma carinha de dor, vem comigo. Vamos lá, tem uma descida. Ela já tinha feito caminho antes, ela falou: tem uma descida enorme lá, você não vai conseguir fazer e tal. Eu falei: bom, tá bom. Eu falei: ó, então... Eu falei: cadê seu grupo? Ela falou: meu grupo tá atrás. Eu falei: beleza, então eu vou andando e você me pega mais lá na frente. Ok, fizemos esse combinado, ela parou mais lá na frente e me resgatou. E o grupo dela tava lá chegando. Foi essa pessoa daqui que me resgatou, a Luíse. Ela tava lá chegando, o grupo dela tava chegando no carro, então eu tava dentro do carro. Assim que eu entrei, ela já começou, abre a calça da gente, ela abre na vertical. Então você consegue abrir do pé até o joelho. Ela falou: abre essa parte da calça, tira a joelheira um pouco, coloca o pé pra cima, vou te dar um creme, me deu um creme pra passar no meu joelho, sabe? Faz isso, faz aquilo, coloca o banco pra trás. Ela já começou a cuidar de mim, ela é atleta, então ela sabia bem o que fazer nessas horas. E daí o grupo dela foi chegando. Eu tava dentro do carro, eles não conseguiam me ver, eles vinham por trás do carro. E daí ela saltou e falou: olha, resgatei aqui uma peregrina. E daí eu ouvi o rapaz dizendo, né, que era o dono do carro: quanto que você cobrou?
E ela falou nada. Aí ele veio descendo, olhou pra mim pela janela, falou: pra você é mais caro. Esse cara é esse senhor aqui, o Geraldo, que no dia anterior, olha só, 5 carros passaram e eu não aceitei ninguém, eu aceitei o carro deles. O Geraldo, no dia anterior, ofereceu pra gente banana do sítio dele, que eu acho que foi a banana mais gostosa que eu já comi na minha vida. Deu pra gente biscoito de polvilho Suspiro, que a gente falou que não precisava. Ele desceu mais um pouco, deixou na beira da rodovia pra gente, biscoito. E foi super importante essa comida, porque a gente não tava mais com muito mantimento de comida e a gente achava que a gente ia achar um ponto de apoio mais cedo do que o que a gente achou. O ponto de apoio demorou mais tempo de chegar e a gente sentiu fome no caminho. E sentir fome e sede no caminho não é bom. Você tá usando toda a energia que seu corpo tem, então você tem que manter ele nutrido, sem fome. Não pode comer demais, mas sem fome e sempre se hidratando o tempo inteiro. Ficar com sede no caminho é super perigoso. E daí essa comida salvou a gente. Então a gente já chegou na pousada nesse dia comentando sobre o Geraldo. Falou, cara, o Geraldo foi demais, que bom conhecer ele. Aquela banana do sítio dele super gostosa e tal, que generosidade, que pessoa legal. Daí quando a gente chega lá, olha quem foi me resgatar, o Geraldo, essa daqui é a Miltis, que é a esposa dele. Então eles foram, aqui vai o meu absoluto agradecimento. Vocês foram meus anjos que me resgataram no caminho. Muito, muito obrigada. De verdade. E aí, no momento em que eu entrei no carro, é engraçado, né? Que você acha que você vai lá pra caminhar. Mas não é pra isso que você vai lá. No momento em que eu entrei no carro, um monte de coisa incrível começou a acontecer. Teve um grupo de ciclistas que me convidou para rezar o terço. Então a gente passou as meninas e paramos o carro exatamente na frente dessa imagem aqui de Nossa Senhora. Na hora que a gente parou, veio um rapaz na minha janela e falou: vamos rezar um terço? Aí vieram mais outros 3. Ela é católica? Ela é católica? Daí eu tirei meu terço da mochila, saí do carro, rezamos um terço. Muitas pessoas emocionadas. Foi um negócio tão lindo. A gente rezou aqui de frente para Nossa Senhora esse terço. Éramos cerca de 20 pessoas. Foi um momento, assim, inesquecível. Teve uma menina, que eu não vou me lembrar o nome dela. Essa daqui é a mãe dela, que também chama Miltis, coincidentemente. O irmão dela chama Ricardo, mas o nome dela eu não me lembro. No primeiro dia, ela tava dizendo, fiz bolha. Eu falei, toma aqui um band-aid de hidrocolóide, dei 2 band-aid de hidrocolóide pra ela. E daí, nesse dia, ela me encontrou numa capelinha lá do caminho e me deu um lencinho com água benta da cidade dela, Pedra Bela. E depois a mãe dela me deu essa sacolinha benzida pelo padre. E todas as pessoas, juro por Deus, todas as pessoas que passavam por mim ofereciam palavra de carinho, de atenção, queriam saber como que tava o joelho, se eu tava precisando de alguma coisa, me ofereceram joelheira. Foi, gente... É um negócio tão legal de você viver. E nesse processo, né, de ficar no carro, de não caminhar, a gente desce com o carro e fica esperando os peregrinos descerem. Então, a gente parou aqui nesse lugar. Essa daqui eu acho que é uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu tive a oportunidade de parar, sem me preocupar com os quilômetros, que eu tinha que chegar na pousada antes de escurecer. E eu pude saborear aquela natureza linda. Eu pude aproveitar, orar com muito mais intensidade, com muito mais profundidade, pensar em todas as pessoas a quem eu gostaria de colocar na minha oração, sem pressa. Então isso foi o presente de contemplar. Eu recebi também nessa viagem. E daí isso me leva ao próximo aprendizado, que nem sempre a gente deve fazer aquilo que parece que é certo. O que parecia que era certo? Andar todos os quilômetros. Eu vejo muita gente nessa competição, né? Andei tantos quilômetros, andei isso, andei aquilo. Não era isso que Deus queria pra mim. Ele queria que eu vivesse todas aquelas coisas que eu contei antes, né? E daí, no segundo dia, que foi o dia que eu andei 32 quilômetros mancando, eu acordei 2 horas da manhã chorando, sentindo dor, me perguntando o que eu tava fazendo ali. E no dia seguinte, 4h30 da manhã, você acorda, toma café, pega o cajado e começa a caminhar, sabe? Então, é muita força, muita fé pra gente fazer coisas que a gente nunca jamais imaginou que faria. Quinto aprendizado que eu tive é que a mente da gente controla tudo. Eu tinha todos os motivos pra desistir. Eu tava lá, passou um monte de gente com carona. Tinha um carro que tava levando as malas da gente de uma pousada pra outra. E ele passou por mim, tô indo pra pousada, quer que te leve? Eu poderia ter ido, poderia ter desistido, poderia ter voltado pra São Paulo, poderia um monte de coisa. Poxa, meu joelho tá doendo, não tô conseguindo andar direito, por que eu vou andar 30 e tantos quilômetros? Eu tinha todos os motivos. Mas eu sabia que o que controla tudo é a nossa mente. E quando tá difícil, quando dói,
a gente tem que tentar colocar a mente no controle não emocional. Óbvio que tudo tem limite, no terceiro dia eu parei de caminhar, mandei só 11, mas muitas horas na nossa vida, muitas vezes na nossa vida, a gente deixa o emocional tomar conta. E o emocional, ele caga tudo, sabe? Ele não ajuda a gente a tomar boas decisões. Então, pra mim é isso, é foco, fé, oração e não parar. E daí no primeiro dia a gente parou no restaurante do Jusemar, lá no bairro do Cantagalo, pra almoçar. E ele, depois assiste esse vídeo aqui que vale a pena, um vídeo de uns 4 minutos. Ele viu que tinha um monte de peregrino de primeira viagem ali, ele fez um discurso pra gente, foi um discurso muito, muito bonito. E daí ele falou, ó, quando tiver difícil, oferece um passo pra mim. Eu ofereci muito espaço pro Jusemar. E ofereci muito espaço pra Nossa Senhora também. Então, eu acho que, assim, quando as coisas estão difíceis, é a cada passo, menos um, menos um, menos um. Até que vai chegar uma hora que você chegar, e quando você chegar, você vai estar muito mais forte. E você vai ter feito coisas que muitas pessoas talvez não tivessem a força que você teve, porque você conseguiu colocar a sua mente para controlar a situação. E olha só quem recebeu a Nossa Senhora do Jusemar para segurar enquanto ele fazia o discurso. Foi muito especial para eu ter recebido essa Nossa Senhora. Sexto aprendizado, eu não sabia o que significava viver no presente. Gente, assim, minha vida inteira minha mente não esteve aqui. Ela sempre esteve viajando ou na frente, tendo ideia, pensando em coisas, ou lá atrás, no passado, remoendo coisa do passado. Só que aqui, você acorda às 4h30, você se arruma, toma café, 5h45 você começa a caminhar. E a única coisa que existe é você, é a sua mochila, é o cajado, é a natureza e 30 quilômetros pela frente. É impossível pensar em outra coisa. Você fica num estado de presença absoluto. Eu estou aqui e nada mais importa. E daí, eu não percebi isso durante o caminho, tá? Quer dizer, foi durante o caminho, mas no finzinho dele, quando eu tava já chegando em Aparecida, que eu vi que eu ia conseguir chegar pra missa do meio-dia, que era o nosso objetivo. Eu vi que minha cabeça começou a viajar. Eu falei, meu Deus, minha mente a vida inteira foi desse jeito. Eu nunca estive no presente. Eu não sabia o que era estar no presente. E estar no presente diminui, tem muito benefício, é um presente, né? Reduz a ansiedade, faz com que você não fique imaginando coisa que nunca aconteceu, faz com que você não se prepare para coisas que nunca vão acontecer, aumenta seu nível de felicidade. Viver no presente é uma maravilha. É uma maravilha, é um dom que a gente tem e que eu acho que hoje em dia muita gente não usa, porque a gente vive ansioso, a gente vive deprimido, a gente vive insatisfeito. Olha o presente, o que você tem agora. Agora tá tudo muito bom. E aproveita isso. Aproveita, curte, saboreia esse momento de agora, sem pensar nos problemas que estão rodeando você. Nossa, que ensinamento maravilhoso. Meu 7º aprendizado foi que a gente precisa dar valor ao que de fato tem valor. Então, eu tive lá a história da calça, né? Que eu mandei 3 dias com a calça suja. E daí, todas as pousadas que a gente foi, era só a pia, não tinha bancada. Quando a gente chegou na última pousada, eu entrei no banheiro e falei, gente, esse banheiro tem bancada, dá pra apoiar na necessaire, escova de dente. Daí a minha prima falou lá de fora, nós estamos dando valor a pequenas coisas. E daí a gente começou a dar risada, mas eu acho que tudo isso é muito aprendizado, sabe? Porque você começa, isso vai te impactando, você vai internalizando essas coisas, a gente vai naturalmente dando valor ao que importa, que é Deus, família, amigos. Nada mais importa. Então assim, é bom ter as coisas? É óbvio que é. Eu adoro conforto, adoro dinheiro. Mas o problema é quando essas coisas começam a dominar e a tomar conta de você. Daí o processo começa a não ficar saudável e não fica legal. E quando você chega num caminho em que você tem 2 mudas de roupa para andar durante 4 dias e que se o negócio não lava, você vai ficar sem a roupa, vai ficar repetindo roupa. E o que você tem é comida, pão com ovo, pão com linguiça, um cajado, tudo muito simples. Você vê que você consegue viver pleno em oração, com muito pouca coisa. E você ressignifica muitas coisas na sua vida. Isso é muito legal. 8º aprendizado, que o corpo e a mente precisam de tempo. E aqui, quando a gente fala, vamos meditar, a gente senta ali e as pessoas falam, né? Medita 5 minutos já é suficiente, 10 minutos já é suficiente. Eu sento aqui no meu puff aqui atrás, ou no chão, no tapetinho, daí eu dou uma meditada de 10 minutos e quando eu abro o olho, a vida tá andando, entendeu? A gente dá um tempo de mentira, é um respiro no nosso cérebro afogado. E quando você vai para o caminho, que alguém vira no dia, você andou 10 quilômetros, já tá cansado, faltam 20 quilômetros. Meu amigo, faltam 20 quilômetros e você vai ter que dar o tempo dos 20 quilômetros. Não tem como fugir disso. Então é foco, fé
e paciência. Porque aqui, quando a gente tem nossos 20 quilômetros para andar, a gente sempre encontra um jeito de burlar. Ou a gente tenta chegar mais rápido, a gente pega uma carona, ou a gente dá um jeito de dar um migué e não fazer, ou a gente tenta fazer menos, não vou fazer 20, não vou fazer 10, ou a gente bota alguém para fazer pela gente. E assim, do ponto de vista de inovação, perfeito. Mas isso é péssimo para a alma. A nossa alma e o nosso corpo, a nossa mente precisam de tempo para respirar e a gente não dá, às vezes não consegue. É muito difícil dar esse tempo, porque a gente é atropelado por trabalho, filho, tem que manter uma casa, dar comida para esses meninos, pagar as contas, deixar tudo em dia. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que quando você tem essa experiência, você começa a se esforçar um pouco mais para arranjar esse tempo para você. Meu nono aprendizado e penúltimo é que quando uma dor é grande, todas as outras se apequenam. Então, todo mundo lá no grupo chegava de noite, ai, minhas costas, ai, minha perna, ai, meu não sei o que. Eles estavam com várias dores musculares, tá? Eu também acho que eu senti isso, eu tive uma bolha no pé, eu perdi 2 unhas, então meus dedos estavam super inchados, mas a minha dor do joelho, essa única dor, ela era tão maior que todas essas coisas que eu nem prestei atenção nessas coisas, entendeu? Eu nem dei bola pro dedo, não dei bola pra nada mais. E eu acho que quando a gente tá reclamando de um monte de coisinha na vida, a gente precisa parar pra refletir, porque muito provavelmente todas elas são irrelevantes. Porque quando você tem uma dor que de fato é importante, a gente só consegue prestar atenção àquela dor ali. Então, um exercício que eu tenho feito muito é parar e pensar sobre todos os pontos positivos da minha vida, em todos os motivos que eu tenho para agradecer, e daí você olha para aquilo que incomoda. E aí você se questiona se aquilo de fato incomoda, se aquilo é realmente um problema ou se você tá dando muita importância a coisas que são pequenas, sabe? Será que não tem um monte de gente no mundo que queria estar exatamente onde você tá, vivendo o que você tá, com o emprego que você tem, a família que você tem, morando no lugar que você mora? Eu tô falando isso aqui pra você, mas essas são as perguntas que eu fiz muito pra mim, sabe? Quando meus filhos estão causando em casa, puxa vida. Tantas pessoas gostariam de ter filhos e não tem. Que bom que eles estão aqui saudáveis e causando. Eu acho que a forma da gente enxergar muito os problemas, eles ficam muito pequenos de um jeito que antes pra mim, pelo menos, eles não eram. 10º aprendizado é que a gente não planeja nada nessa vida. Então eu tinha um plano de caminhar 114 quilômetros e eu caminhei muito menos do que isso, porque eu machuquei meu joelho. E foi exatamente essa experiência que Deus quis que eu tivesse. Então, a gente não planeja nada. A gente pode até querer, entendeu? Mas o planejamento é todo dele. E 11º e último, eu achava que eram 10, mas são 11. É que o longe é relativo. Gente, olha só, é muito doido isso. A gente tava caminhando aqui, essa daqui é a Cidade Luminosa, tá? Daí, quando você olha uma vista dessa, quando você tá lá no caminho, que significa que você, no dia seguinte, você vai subir até o topo dessas montanhas aqui, ó. Imagina subir, Sandra, se eu olhasse esse rolê de carro, eu ia falar, caraca, mas é longe pra caramba fazer de carro. Mas eu andei isso. Então, depois que você anda distâncias, sabe aquele morro longe, é outra cidade, putz, longe pra caramba. Eu fui andando. Quando você tem essa experiência de ir andando tão longe, o que é longe, o que é perto, é em relação a quê? Tudo fica muito relativo, entendeu? É difícil em relação a quê? É fácil em relação a quê? E daí, o que é impossível você fazer? O que não dá? Quem disse que não pode? Entende? Depende muito da sua mente. No final das contas, esse acaba sendo basicamente o nosso, dentro da normalidade, né? Você não vai pular de um precipício, você não vai fazer coisas insanas, senão você vai morrer. Mas a nossa mente acaba sendo o nosso único limite. E daí você consegue ter um controle da sua mente muito maior. Porque as coisas acabam ficando relativas. É longe em relação a quê? Daqui de onde eu tô pra cá é longe pra caceta. Mas olha só, eu subi. Então, eu sei que é absolutamente possível. Eu e o Peu, a gente tava um dia num lugar e falaram, tem um restaurante aqui perto, mas fica 15 quilômetros daqui. E a gente se entreolhou e falou, a gente iria andando tranquilo. Mas ok, estamos de roupa, calça jeans em São Paulo, vamos pegar um carro. Mas as coisas acabam ficando muito relativas. E isso é muito legal de mudar essa perspectiva. Então, pessoal, eu acho que os aprendizados foram esses. A gente se emocionou muito durante o caminho muitas vezes, porque tudo tem um significado muito profundo. E quando você volta, a vida parece que tem um significado diferente. Você muda o olhar, você muda o coração, sua fé aumenta. Essas coisas que você sente, que você aprende, elas não são passageiras. Só se você for uma pessoa muito relapsa, porque o impacto é muito grande. Então, você realmente, profundamente, fica marcado na alma.
Eu acho que ainda não caíram todas as minhas fichas, eu acho que eu ainda preciso incorporar muitas coisas. E no ano que vem, com fé em Deus, eu vou estar lá no caminho tendo uma experiência completamente diferente e, quem sabe, sem dor no joelho. Dessa vez com o corpo íntegro para fazer o caminho completo. E aqui foi o momento em que a gente chegou na casa da mãe para assistir a missa ao meio-dia. Foi um baita de um presente, ter conseguido chegar lá andando, foi nossa, uma emoção enorme chegar. Aqui embaixo eu coloco equipamentos e afins sobre o caminho. Se por algum acaso você está querendo fazer o caminho, tem alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, entre em contato que vai ser um baita de um prazer te ajudar nesse processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e quem sabe te inspire a fazer um caminho e causar algumas transformações na sua vida. Um forte abraço.